Oi, Liter amigos, tudo bom? Hoje é o segundo dia do Bookmas e eu estou aqui para falar sobre filmes e séries que eu vi nesse segundo semestre de 2025. Mas, Rayane, ainda é dia 14 de dezembro, eu sei. E aí, caso eu veja algum filme ou uma nova série nesse último, períodozinho do ano, eu coloco na minha lista lá do meio do ano de 2026. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se vocês viram muitos filmes e séries desse ano, nessa segunda parte do ano, ou no ano inteiro de forma geral. E se vocês já assistiram alguma série ou filme que eu vou citar aqui no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo! Bom, antes de começar de fato, os filmes e séries do segundo semestre, eu quero fazer 3 menções honrosas que eu esqueci no primeiro vídeo. Então, eu vi a série Adolescência. Eu vou dar nota, porque da outra vez eu falei que eu não ia dar nota e dei nota em todos, então eu vou seguir essa linha. Eu acho que eu dou uns 3 estrelas. Eu gostei muito da primeira parte da série. Eu nem lembro muito da série, mas pelo pouco que eu me lembro, assim, eu sei que ela foi muito importante e o tema é super válido, só que eu acho que a primeira parte da série, acho que são 3, 4 episódios, eu não lembro mais quantos episódios são. Eu acho bem interessante, bem ritmada, assim, que é a parte que eles estão tentando descobrir quem que matou a menina, enfim. Até a parte da psicóloga com o menino eu acho interessante, só que realmente os 2 últimos capítulos me deixou meio, sabe? Na verdade, acho que da metade pro final do penúltimo capítulo e o último capítulo. Quando eu acho que, se não me engano, mostra a família dele, alguma coisa assim. Eu achei chato. Então, eu acho que uns 3 estrelas. Um outro filme que eu esqueci de mencionar aqui no primeiro semestre foi Minha Culpa Londres, né? O primeiro filme do remake, vamos dizer, versão Londres de Minha Culpa. Culpa Minha. Que tem a versão espanhola, que se eu não me engano acabou e eu dropei, gente. Eu vi só o primeiro filme quando lançou. Ano passado lançou o segundo filme, não assisti. E esse ano saiu o final, e assim, vi cortes no TikTok e pra mim foi o suficiente. Mas Minha Culpa Londres, eu amei. Eu estou, assim, animada demais pra ver a continuação da versão Londres de Sua Culpa. Eu adorei o Nick, eu achei o Nick um amorzinho, entendeu? Eu achei ele muito melhor do que o Nick original da Espanha. Porque, enfim, o Nick eu achava um babaca, assim, a gente tem todo aquele. Sabe, o Nick, que ele é gostoso pra caramba, é um ator muito lindo, enfim. Só que ele era muito babaca. E eu acho que o Nick Londres, ele balanceia, ele é bonito, ele é educado, ele é respeitoso, e ele tem um charme, ele tem um molho, como diria. Umas 4 estrelas e meia, sabe? Eu não sei se é porque eu tô mais velha. Eu acho que não, porque eu gosto de alguns romances e dark romances, mas eu acho essa vibe, tipo, Minha Culpa, Belo Desastre que eu vi ano passado, muito, sabe, mesma coisa, meio after, sabe? É isso, gente, assim, eu quero reler after, então eu não vou nem. Ai, after é ruim. Não estou dizendo isso, porque eu fui por muito tempo apaixonada por after, ainda sou, entre interrogações no meio aqui, que eu não sei se eu ainda gosto de after, se eu ainda gostaria de after hoje em dia, mas eu vendo os filmes, principalmente da Espanha, que passa muita vibe de Belo Desastre e que passa a vibe de after, eu senti muita vergonha alheia. O de Londres eu senti um pouco menos, então acho que é por isso que eu quero continuar a versão de Londres, que falaram que vai lançar ano que vem. E quantas vezes eu falei Londres em menos de 5 minutos de vídeo. E o terceiro que eu não mencionei no primeiro semestre foi Karate Kid Legends, né? Ou Lendas. Eu vi com meu tio logo que lançou, no final de semana que lançou. E, como falar? Eu amo a Cobra Kai. Não vi até hoje a última temporada, porque eu amo tanto que eu fiquei tipo, não vou assistir, só que eu peguei um monte de spoiler. Eu sei tudo o que acontece. E aí meio que eu tô tentando esquecer pra poder de fato ver a última temporada. Mas eu nunca vi nenhum Karate Kid de fato.
Então eu fui pro cinema com meu tio, que ele é super fã, e até o Daniel lá, então já tô acostumada. E eu achei um filme bem ok, gente, assim, se você gosta ali de Karate Kid, de Cobra Kai, enfim, você vai gostar de Lendas. Eu não diria que você vai amar, que você vai falar que é um filme que revolucionou a indústria. Não. Mas não é um filme ruim. É um filme 3 estrelas e meia. Confesso que minha cena favorita foi no final, onde tem uma cena do Daniel com o Johnny. Então, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, meu Cobra Kai. Então, eu adorei que aí dá meio que entender que vai ter um outro filme, ou, enfim, uma outra série, enfim, não fica meio aberto. E eu gostei muito, mas o filme, falando em relação audiovisual sozinho, sem considerar, enfim, os outros Karate Kids e Cobra Kai, é um filme, tipo, ok, entendeu? Eu acho que se eu não tivesse assistido nenhum, nem a série, nem os outros filmes, como eu não assisti, eu ia continuar entendendo, porque, assim, é bem simples, é sobre um garoto que muda de cidade. Eu acho que ele muda de cidade? Eu acho que ele muda de cidade, e aí ele tá tentando ali se readaptar, e aí ele conhece uma menina pelo qual ele começa a se apaixonar, só que o pai da menina tem problemas, devendo dinheiro, e aí ele resolve ajudar o cara a lutar, que ele foi pra. Não lembro agora qual lugar que ele foi, mas eu acho que ele foi pra Chinatown, não sei. E ele era da China, e um rolê desse. Que o irmão dele acabou, né, durante uma luta, e aí a mãe dele não quer que ele lute, e aí aparece o Daniel pra ajudar ele a, enfim, ganhar lá um torneio que ele quer ganhar dinheiro pra ajudar o pai da namorada a pagar as contas. É um rolê, assim, bem caso de família, mas é interessante. Agora, falando do segundo semestre, gente, eu não vi muitas coisas, tá? Porque eu continuo vendo ali algumas séries, né? Então, por exemplo, Estações Honrosas. Continuo vendo Chicago Med não, desculpa. Criminal Minds. Quando eu fiz o vídeo em agosto, se eu não me engano, julho ou agosto, eu tava na segunda temporada. Hoje, no momento, estou no final da sétima, indo pra oitava temporada, ou no final da oitava, eu acho que no final da sétima. E continuo amando, é uma série conforto, assim, que eu lembro de assistir muito com a minha mãe quando eu era menor, então, assim, tem episódios que eu nem lembro, assim, eu tô no meio depois, nossa, já assisti esse episódio, e não lembro como acaba, mas eu sei que eu assisti aquele episódio. Eu também tô vendo Castle, que eu acho que eu comentei que eu queria começar a assistir de novo. Essa é a quinta ou sexta vez que eu vejo Castle. Eu via muitas vezes também quando criança, com a minha mãe. Depois eu vi 2 vezes em sites não muito confiáveis. E depois mais umas 2 ou 3 vezes na televisão de casa que tinha. E aí, assim, eu dormia vendo Castle, tipo assim, nesse nível. Então, eu cheguei no ponto que eu sei as falas do episódio, eu sei a abertura. E aí, eu tô pagando Disney Plus pra ver Criminal Minds, falei, vou ver Castle. E aí, no caso, tô vendo Castle em inglês dessa vez. Então, assim, tô animada. E também tô acompanhando ali os novos episódios de Law e Order SVU, da 27ª temporada e da 11ª temporada de Chicago Med. Esse eu só vi um episódio, tá? Mas é porque realmente eu vi o primeiro episódio de ambos, e aí eu vou deixar pra ver em março ou abril, que é quando acaba a temporada em si. Filmes. Vi Quarteto Fantástico no cinema. Também não sabia do que se tratava. Tipo assim, só fui porque eu fui. Meu tio queria assistir, eu falei, por que não? E eu gostei muito de Quarteto Fantástico, gente. Vou ser bem sincera assim. Só que ao mesmo tempo, não posso explicar. Eu gostei, mas tem muitas críticas. Eu acho que é um filme. Vamos lá. É um filme que tem muito drama para ser um filme de ação. E tem muita ação para ser um filme de drama. Só que ao mesmo tempo, ele não consegue. Para um filme de ação, ele tem muito drama e pouca ação. Para um filme de drama, ele tem pouco drama e muita ação. Vocês dão para entender? Eu acho que ele para ali um pouco na metade. Eu gosto da ideia de, tipo assim, vir ali a surfista prateada e querer pegar o bebê deles e blá 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 blá. Só que eu acho que, tipo assim, se você vai pelo drama, pela história,
você acha que falta, que foi o meu caso. Meu tio foi Inspirando Ação, é um filme de super-herói. E ele também se decepcionou, porque não teve muita ação, entendeu? Mas o final é maravilhoso, tipo assim, tem uma cena pós-crédito que dá um gancho pra da Marvel Doomsday, alguma coisa assim, que eu fiquei com vontade de assistir, primeira vez que fizeram. Eu tenho vontade de ver um filme da Marvel, que vai lançar ano que vem. Então, assim, eu acho que ele acabou sendo tipo um 3 estrelas também. Que ele ficou um pouco no meio do caminho. Eu esperava um pouco mais. Se ele tivesse, sei lá, 20 minutos a mais, talvez aprofundasse, sabe? Porque, por um lado, a gente tem ali, eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas acho que é a mulher Elástico. Aí não vou lembrar. A mulher, a protagonista lá. Tem uma carga de drama sobre ela numa cena que ela fala que a Terra é a família deles, e que é a família do filho, blá 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 blá. Tem uma carga muito forte, só que acaba por aí. E aí tem a ação deles indo pro espaço, se eu não me engano, pra achar o planeta lá que o cara do mal. Mas também não tem muita ação. Parece que foram picotando o filme, sabe? Senti isso. Se você gostou, comente aqui embaixo. Eu também vi Jurassic World, que eu também não gostei. Meu problema com Jurassic World, que a Scarlett Johansson participou, é um próprio. Pra mim não faz sentido. Tipo assim, eu acho que eu nunca vi. Não, eu sei que eu vi um Jurassic World / Jurassic Park, que eu não sei nem se é o primeiro, se é o segundo, qual que tem umas crianças, e tem uma cena das crianças meio que dirigindo um carro, ou escondendo atrás do carro com um dinossauro vindo. É a única cena que eu lembro que eu vi na escola. Eu senti nesse filme também que falta, sabe? Eu achei. Eu não sei, eu não lembro o final desse filme, sabe? Eu sei que a ideia era meio que pegar espécimes de 3 dinossauros diferentes para combinar e meio que fazer uma cura contra uma doença. Eles foram pagos para isso, só que em paralelo tem uma família chata demais, que tipo assim, sabe? A filha mais velha é chata, o namorado da menina que é maconheiro é chato, o pai é chato e irresponsável, e a filhinha pequenininha é fofa. Tem a cena fofa dela com o dragãozinho não, o dinossaurinho pequenininho, mas também é chato. Não precisava. A parte dos caçadores ali, enfim, dos exploradores, é até que legal. Mas é muito mais do mesmo, sabe? Eu sinto que eles falaram, tipo, precisamos ganhar dinheiro. Tá, qual o filme que dá dinheiro? Dinossauro. Qual é o nosso filme de dinossauro mais famoso? Jurassic Park / World. Vamos fazer outro. E pegaram todos os clichês. Então, tipo assim, tem pessoa morrendo por coisa boba, tem um final que poderia. Eu realmente não lembro o final, mas eu lembro que uma crítica que eu tenho na minha cabeça que eu fiz é tipo assim, que eles complicaram uma coisa até no final ser meio que. Eles conseguirem pegar algo que eles sempre conseguiriam ter pego. Eu não lembro o quê. Eu não lembro se era. Acho que era sangue de algum dinossauro. Eu acho que era isso. Só que no final meio que dá pra. Era uma outra coisa que também servia. É algo assim, tá? Não vou me recordar muito bem. Esse foi tipo uns 2 estrelas e meia, bem sincera. Invocação do Mal. Invocação do Mal eu vi 2 vezes. Eu adorei, gente. Assim, eu entendo que não gostou. Por ser um caso teoricamente fraco. Mas eu amei, gente. Eu sou muito, muito fã do universo ali, da Invocação do Mal, Annabelle e Freira, e enfim. Então, eu realmente fiquei muito empolgada e eu vi 2 vezes, tipo, 2 semanas seguidas, e eu amei! Tipo assim, não tem como, assim. Eu acho muito legal a forma que introduziram. Não vou lembrar os nomes. A filha, a Judy. É Judy? Não, não é Judy. Enfim, a filha do casal Warren, e como mostra meio que ela tem essas visões, tal qual a mãe. E aí eu achei muito fofinho o namorado também, que tá ali apoiando. E depois eu fui fazer pesquisas, eu descobri que eles, após a morte dos pais, né, seguiram o caminho deles ali, é, meio que ajudando famílias que estão com problemas, né, de possessão, alguma coisa assim. Eu acho muito legal. E eu acho uma oportunidade, não sei se as pessoas vão gostar, de ter filmes da família, né? Da filha do namorado. Eu ia gostar.
Depende muito de como vai ser feito, mas eu ia gostar. E a cena do casamento, com as outras famílias que eles ajudaram, até com James Wan lá na cena, meio aleatório. Eu achei muito fofo. Eu fiquei muito emocionada. A cena, enfim, delas falando, da Lorraine falando do livro que eles escreveram, ficou ruim, que eles iam escrever de novo. Enfim, eu amei, gente. 5 estrelas favoritado, com certeza. Depois, nossa, eu vi Bambi The Reckoning. Bambi, o Acerto de Contas. Eu vi esse filme acho que não veio pro Brasil, tá? Eu vi primeiro ele pela Natália Greco. Eu adoro ver ela falando de filmes. E aí eu sabia toda a história mais ou menos do filme. Só que eu fui procurar por fontes alternativas e eu achei o filme e eu vi o filme. E, gente, assim, é ruim, né? Eu já sabia a história, já tinha achado ruim, e eu quis comprovar que era ruim. Mas é basicamente tal qual aquele universo que tem do ursinho Pooh, do mal, de terror, fizeram do Bambi, onde o Bambi, os caçadores meio que pegam o filhinho dele, levam escondido, ele fica todo raivoso e tal, e quer achar o filho dele, e quer vingança da família que pegou ele. E aí, em contrapartida, a gente tem uma mãe e eu acho que é filho, e um filho que estão indo visitar a família por parte do pai. E aí o pai fala, não venham, e eles vão, e aí eles encontram Bambi, e aí, enfim, é um rolê. É muito ruim. Só que, tipo, eu acho que não é um ruim que ficou bom, é um ruim que continua ruim. 2 estrelas, 1 estrela, vai, porque senão eu tô comparando Bambi, o Certo de Contas, com Jurassic World. Jurassic World tem um pouquinho de enredo melhor. Então, 1 estrela pra Bambi, o Acerto de Contas. Depois, chegamos no Halloween. E no Halloween, eu fiz dobradinha no cinema e vi Terror em Shelby Oaks e Tubarão. Terror em Shelby Oaks, eu gostei, mas novamente tive minhas dúvidas e eu acho que faltou explicações, sabe? É um filme onde ele começa meio que. Ele tem partes meio de Found Family, não. Footage. Nossa, como que é o nome? Found Footage. Que é quando. Tal qual a bruxa de Blair, que aparece gravando cenas assim, então. Porque a irmã, eu esqueci o nome dela, ela tinha um canal com os amigos dela de descobrir casos paranormais. E ela sumiu com os amigos dela. E aí a gente tem a irmã dela, 10 anos depois, eu acho que são 10 anos depois, procurando ali a irmã dela e encontrando pistas e, enfim. Por quê? Porque num certo dia, um suposto homem que ninguém conhece vai na casa dela, se mata, dá um tiro na cabeça na frente da irmã da sobrevivente, tá? Da protagonista. E na mão dele tem uma fita. E essa fita é uma fita do que aconteceu com a irmã dela. Antes dela sumir. E aí a gente vai tendo essa investigação com um documentário, porque ao mesmo tempo que ela tá fazendo investigação sozinha, tá acontecendo um documentário que estão fazendo sobre o caso e sobre como as pessoas no início acharam que fosse mais uma mentira deles, porque, enfim, ninguém acredita muito em coisas paranormais, então acharam que eles estavam inventando para chamar a atenção, já que o canal tava flopando. Enfim, o filme tem uma premissa boa. Eu gostei muito do filme até o final. Eu acho que o final perde totalmente a graça, sabe? Primeiro que a explicação ali do mal, do paranormal, que tem um pouco, eu acho meio fraca, pra ser bem sincera. Eu não quero dar spoilers, galera, então assim, vai ser isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente acha que vai ter um final feliz, tem um plot, vamos dizer assim, só que esse plot é tão ruim, que eu fico tipo, mano, sério. E aí eu acho que, tipo, no final eu dei uns 3 estrelas pra ele também. E eu vi depois Tubarão, né? Aquela versão do Spielberg. Eu acho que é isso. Eu posso falar muita merda agora. Nunca tinha visto Tubarão. Já tinha visto vários vídeos, tipo do canal Piuí, que eles contam a história dos filmes. Então eu já sabia o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu acho que são só 3 ou 4. Enfim, já sabia do que tinha acontecido. Mas nunca tinha visto de fato o filme. E quando eu vi, em comemoração de 50 anos, estavam fazendo
deram uma melhorada no filme, na qualidade, enfim, estavam repassando no cinema. Eu falei, Halloween é isso. Eu achei o filme parado, gente. Eu gostei, mas é um filme bem paradão mesmo, assim. Ele demora muito pra acontecer. Ele tem, acho que, 2 horas e meia de duração, uma coisa assim. Tem mais de 2 horas de duração. E na primeira hora, ou quase a primeira hora inteira, são cenas na terra, né? São cenas, tipo assim, descobrindo o tubarão. Ah, não é tubarão. Ah, vamos caçar o tubarão. Até, de fato, acontecer deles irem pro mar. E eu acho que essa parte demora muito pra engajar. É umas cenas que você fica tipo, tá, eu entendo a necessidade delas pra ter um contexto, pra ter né, uma espinha dorsal ali do que tá acontecendo na trama, mas podia ser menor. Enfim, e aí quando eles vão pro mar, começa a ação mesmo, começa a conversa, começa o perigo. Eu adoro, só que, tipo assim, passa tão rápido. Não por ser curto, mas por ser tão bom. Você fica falando, nossa, eu perdi 1 hora com ladainha, que podia ter sido meia hora e ter ganhado meia hora a mais nessa parte deles no mar, que foi muito bom. Sabe? 4 estrelas. Aí eu vi Tremembé, a série que me deixou com uma música muito ruim na cabeça. Eu gostei muito de Tremembé. Eu vi muitos comentários no Twitter que é tipo assim, nossa, você começa a se apegar num personagem e depois aparece lá que ele matou a família, o cachorro e o periquito do papagaio. E é bem isso, porque nem todos os casos a gente conhece. Tem uns que eu fui pesquisar, estão com nomes, né, falsos, né, que não são tão conhecidos, colocaram outros nomes. Mas eu gostei muito da forma que eles fizeram. A caracterização da Marina Rui Barbosa tá muito boa. A cena dela no Gugu. O Gugu deixaram, né? Coitado, ficou todo cagado. Mas a Sandrão, gente, a caracterização dos personagens tava, tipo, muito igual. A Carol Jatobá e o marido dela, que eu esqueci o nome dele, o Nardoni. Tava muito, muito igual, meu Deus. E, tipo assim, eu gostei como foi mostrado, sabe? Eu achei até engraçado. O Christian Cravinhos, meu Deus. Enfim, eu gostei muito. 4 estrelas, vai, 4 estrelas. É, Meu Deus. Aí eu vi Predadores, Terras Selvagens. Rayane, você viu algum Predador antes? Não, também. Queria ver filme, tinha esse no cinema. Eu gostei. Na verdade, como eu explico? Eu não sou muito fã, vou ser muito sincera, gente, de filme de ação, filme de sci-fi, assim, é muito detalhes, assim. Mas quando eu assisto, eu gosto. Tipo, eu não amo. Por isso que a maioria desses filmes foi 3 estrelas, porque é um pouco fora da minha zona de conforto, sabe? Então, tipo assim, eu vi Predadores, eu gostei bastante até, eu achei uma história coesa, não sei se faz sentido com outro universo, não posso falar. Mas analisando o filme, eu achei uma história ok, coesa, tem ali o arco do protagonista, dele começar sendo descredibilizado, e ele tentar falhar e enfim, aí ter aquela melhora do personagem, que ele né, se torna babaca, enfim e começa a agir como a família dele, e aí parece que eu tô narrando de utopia, né? Enfim. E aí ele vai e vê que na verdade ele tá errado. Enfim, eu achei muito, muito legal 4 estrelas pra esse filme. Depois eu vi Zootopia, gente, Zootopia 2. Eu chorei. Eu achei lindo, maravilhoso. Eu acho que sim. Eles meio que repetem a mesma fórmula do primeiro filme, mas de uma forma talvez até que melhor. No primeiro filme a gente tem o Nick e a Judy, assim, não se gostando, sendo até adversários, né? Um do crime, um da polícia, e aí eles se ajudando e eles criando uma amizade. Só que eu sinto que no final do primeiro filme, apesar da Judy ser muito emocionada, eles são amigos que acabaram de ser amigos. E no segundo filme, eu realmente vejo eles se tornando tipo, amigos de verdade, sabe? Eu acho que o primeiro filme é aquilo lá, você conheceu a pessoa, tá um mês com a pessoa. O segundo filme é que, tipo, passou um ano, mesmo não passando. Eu achei muito legal, tipo, que eles são diferentes. Isso mostra desde o primeiro filme. A Judy, ela não se importa se ela vai ferir, querendo ou não, se ela vai se ferir ou ferir outras pessoas, sendo que quando ela quer justiça. E o Nick, ele pode até estar querendo justiça às vezes, mas ele vai se priorizar e priorizar quem ele ama. Sabe? É tipo assim, os fins não, entendeu? Não.
Se é pra se salvar a própria pele e salvar a Judy, ele vai cagar pro caso. Tipo assim, deixa a cobra, deixa acabar com a cidade. E a Judy não. A Judy, ela prefere perder a amizade do Nick, se ferir, ficar sozinha, ter a chance de, né, pra salvar a cidade, porque ela é leal. Então, é muito legal ver essa diferença dos dois e como eles vão crescendo ao longo do filme e paralelos, né? Em, tipo assim, a cena que o Nick fala que não vale a pena morrer pelo caso e depois ele fala que vale a pena morrer pela Judy. Sabe? Muito bom. Aí eu vi o Grinch, o desenho animado. A gente tá perto do Natal e eu nunca vi o Grinch, o filme mesmo. E aí, eu acho que tava no Netflix, ou tava na Prime, sei lá onde tava, ou na Disney, tava em algum streaming, e eu falei, por que não? E assisti Grinch. Eu gostei, achei fofo, tá? 4 estrelas também. Ah, Zootopia foi 5 estrelas. Aladdin. Depois que eu vi Zootopia e vi o Grinch, eu fiquei assim, gente, eu quero muito ver Aladdin. Porque aí, pra completar a vontade, eu tinha visto um edit no TikTok. E eu falei, por que não? Eu tô há bastante tempo querendo assistir. Aí eu esqueci de adicionar uns filmes aqui. Já cito aqui pra vocês. Só confirmando se não foi no primeiro semestre. Não. Eu já tinha visto um filme da Disney recentemente e eu tinha falado, nossa, quero ver Aladdin também. E acabei não vendo. Então eu vi Aladdin, é o meu filme favorito do live action. Eu acho que é, gente. Eu amo Bela e a Fera. Vocês sabem que é minha princesa favorita, mas eu acho que o live action dela fica em segundo lugar ali. E o do Aladdin fica em primeiro. Eu esqueci de falar. E eu não lembro se foi no primeiro semestre ou no segundo. Acho que foi no segundo, mas eu vi Cinderela 3, o desenho. Amo. E eu vi A Bela e a Fera, o desenho, em inglês. E eu achei muito fofo, gente. Assim, Bela e a Fera, 5 estrelas. Cinderela 3, 5 estrelas também. Aí, eu tava nessa vibe, Zootopia, Aladdin, Grinch, Disney, e falei, vou ver Sing, Sing 1, porque tem o 2. E eu jurava que Sing era da Disney, mas não é. Eu não lembro de que é, mas tava na Prime, eu vi pela Prime. E assim, quando eu assisti a primeira vez, lá em 2016, que foi quando lançou também Zootopia, eu amei esse filme, eu achei, tipo, que revolucionário. Eu fui assistir esse ano e eu achei muito vergonhoso. Eu até, antes de ver, eu falei assim, vou ver o primeiro e vou ver o segundo. Terminei o primeiro e falei, nunca verei o segundo. Foi tipo uns 3 estrelas, pela nostalgia. E, por último, eu vi eu revi o The Eras Tour, né, o show da Taylor, aquela primeira versão que lançou, se não me engano, ano passado. E eu ainda não vi, porque eu estou gravando esse vídeo um dia antes de lançar o documentário The End of an Era. Mas eu tô citando aqui que eu vou assistir. E eu acho que vai ser um documentário e um filme, né? Pelo que eu entendi. Então, eu vou ver os dois. Eu tô bem animada pra ver. Quando eu assisti, né, o The Eras Tour, que tem na Disney já, o show, né? Tanto ano passado, tanto esse ano. Eu sempre me emociono muito. Não fui no show, queria ter muito ter conseguido ingresso pra ir. Mas sabe, é um confortinho no coração. E eu tô muito animada pra ver esse documentário, ver ali o por trás das câmeras. E nossa, sério, teitei, né, gente? Teitei. E a gente acabou aqui o vídeo com uma vibe boa, né? Assim, The Eras Tour foi 5 estrelas favoritado, sim. E The End of the Never eu nem assisti. Mas com certeza vai ser favoritado, vai ser tipo assim, documentário do pra mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo se você já viu algum desses filmes que eu citei, ou séries, enfim. E qual foi o seu melhor filme ou série do ano. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues. A gente tem o Instagram, que é Bibliografia da Rai. E o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Gente, é isso. Até amanhã. Tchau!